Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos iniciando um novo mês e que o mês de agosto seja muito produtivo e abençoado para todos nós. Olha só, hoje aqui no programa Assunto do Dia vamos aprender sobre a importância do aleitamento materno. Avisa a todo mundo que o assunto do dia já está no ar e que hoje o programa está imperdível. Vamos falar sobre a amamentação, que é um dos momentos mais importantes para aumentar o laço afetivo entre mãe e filho, com grandes vantagens para ambos. Olha só, o leite materno dado ao bebê após o parto, por exemplo, faz o útero da mulher voltar ao tamanho normal, isso de forma mais rápida. E diminui também o sangramento, isso vai prevenir a anemia materna e vai reduzir também o risco de câncer de mama e ovários. Para a criança também, há ganhos. Protege contra doenças, previne também a formação incorreta dos dentes e também problemas na fala. Proporciona um melhor desenvolvimento e crescimento dessa criança. E para conversar com a gente sobre o tema, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Sandra Hipólito. Sandra é gerente de enfermagem do Banco de Leite do IMIP. Aqui também no nosso estúdio vamos conversar com a doutora Maria Isabel Lucena. Doutora Maria Isabel, ela é pediatra e endocrinologista. Então, daqui a pouquinho vamos ouvir as nossas especialistas de hoje. Mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem especial que reforça a importância do aleitamento materno e também mostra que você, mulher, pode ser doadora de leite se você produz excedente. Fique atento às seguintes informações. Acompanhe. Milka teve pré-eclâmpsia grave, ficou na UTI e não pôde amamentar. O pequeno Luiz Felipe precisou ser alimentado por um banco de leite. E a mamãe, claro, ficou muito agradecida por isso. Tive meus problemas na gravidez e fiquei assim distantezinho dele e precisei do banco de leite para alimentar o meu filho, porque não tinha o leite, né? Graças ao apoio recebido no hospital, em poucos dias ela começou a amamentar o pequeno de apenas 8 dias de vida. Como eu fiquei na UTI longe dele, eu fiquei desesperada, sem saber, né? Então, através do banco de leite, foi aonde meu filho se alimentou, né? Muito amor, carinho da mãe também, do banco de leite, né? Que mandou o leite para o meu filho, é importante, né? No caso de Milka, foi um problema de saúde que atrasou um pouco a produção de leite. Mas outros fatores podem interferir. A causa mais comum de problemas relacionados à amamentação é a demora do contato, a demora do neném mamar no peito e outra coisa é a falta de orientação dessa senhora, do seu parceiro, da avó, das pessoas que estão no entorno dessa mulher em relação à pega e o posicionamento correto do bebê. Se a posição não for correta, pode haver início de dor no complexo areopapilar, dor, fissura, inclusive engurgitamento mamário, porque não consegue tirar o leite suficientemente, e pode até partir para uma mastite. Então, o segredo é se fortalecer, procurar ajuda, procurar apoio no profissional de saúde, no posto de saúde, nos bancos de leite, para, desde o pré-natal, ter orientação em relação a pega e posicionamento. Agora, em agosto, é comemorado o Agosto Dourado, uma data que ressalta a importância do aleitamento materno. O Brasil resolveu dedicar o mês inteiro, em 2017, quando estava comemorando 25 anos da Semana Mundial da Amamentação, e chamou o mês de agosto, Agosto Dourado, em comemoração Por quê dourado? E a gente comemora com um laço dourado. Por que dourado? Porque a Organização Mundial de Saúde considera o leite humano como o alimento padrão ouro para o recém-nascido, lactente e a criança pequena. Para celebrar a data, que tal você, mamãe, se tornar uma doadora de leite humano? Milka, lá do início da matéria, já está fazendo planos. Com certeza, bastante, com certeza. Meu filho recebeu, então tenho que compartilhar, com certeza.
Com toda certeza, a Milka está muito feliz porque o filho agora já está mamando, né? Foi ajudado pelo banco de leite e você que está em casa, faça igual a Milka. Se você produz excedente, você pode doar esse alimento que é padrão ouro, um alimento muito rico para os bebês e a gente vai falar muito mais sobre isso no decorrer aqui do nosso programa. Mas além de falar, a gente quer ouvir você que está em casa. É o momento da nossa enquete. Vamos ouvir, você vai ligar para a gente para responder a nossa pergunta de hoje. Ela é bem objetiva e a gente quer saber o seguinte: você conhece os benefícios do alimento, né, do aleitamento materno, desse alimento padrão ouro que a gente acabou de aprender? Conhece os benefícios do aleitamento materno, sim ou não? A pergunta é bem objetiva, responda para a gente de forma objetiva no 3424 1547, que é a nossa linha interativa, 3424-1547 e 3424-1977. São 2 números para você já participar, para você ligar, mandar a sua pergunta, né, e também responder a nossa enquete. Você também pode interagir conosco através da internet, acessando facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage e lá você vai responder nossa enquete, mandar sua pergunta e também deixar o seu depoimento sobre o tema. E se você tem um WhatsApp, acha que a comunicação ela vai ser mais rápida, 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Você manda aí várias perguntas porque vamos aprender bastante e a partir de agora com as convidadas de hoje, quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Sandra Hipólito Lucena, ela que é gerente de enfermagem do Banco de Leite do IMIP. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Valdson, né? Gostaria de agradecer a participação. A gente sabe da importância desse tema, né, trabalhado tão lindamente, né, em agosto, o agosto dourado, né, como a doutora Vilneide bem disse aí na reportagem. E aí, de 1 a 7, estamos comemorando a Semana Mundial, né, que a Semana Mundial ela vai ser o quê? Vai ser incentive a família, alimente a vida. Então, a gente vai trabalhar empoderando também essa família nesse apoio desse aleitamento materno. Também queria dar boas-vindas à nossa segunda convidada, doutora Maria Isabel Lucena, ela que é pediatra e endocrinologista. Seja muito bem-vinda também aqui ao nosso espaço. Obrigada, Valdo. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, com os telespectadores, sobre a importância de um ato tão lindo como a amamentação. A gente viu que é padrão ouro, por isso que o mês de agosto recebe esse nome dourado. Por que a gente fala em ouro? É um alimento muito completo? É o mais completo para esse bebê, doutora? O que é que tem o leite que faz ele ser considerado padrão ouro? Sim, o aleitamento materno, o leite materno, é o alimento mais rico para o bebê porque ele tem todas as proporções corretas de nutrientes e vitaminas. Então ele tem a quantidade certa de cálcio, de gordura, de carboidratos, sem excessos ou escassez. Então, de uma maneira que o leite materno não vai sobrecarregar o organismo da criança e vai promover o crescimento tanto em peso quanto em estatura de maneira adequada. E essa mamãe, né, já no pré-natal, ela começa a ser informada sobre a importância do aleitamento materno e a maneira que deve ser feito, né, esse gesto, que não é só um gesto de... ela não vai estar só alimentando, tem um afeto, tem um carinho, é um gesto que também pode ser um gesto solidário. Se ela produz em excedente, ela pode fazer doação. Isso, então o trabalho a gente começa desde a gestação, né, como você bem falou. Então, desde a gravidez, a gente já passa todos esses benefícios para ela, para a mãe, para a família, não é? E aí, depois desse momento, né, passou a gestação, ela do pré-natal, então, quando ela tem o bebê, a gente faz o apoio desde a sala de parto, não é? Que a gente diz assim, o bebê está ali dentro da barriguinha e o elo de ligação era a placenta com o cordão umbilical e o outro elo de amor vai ser o peito. Né? Outra ligação que essa mulher vai ter com esse bebê, lógico, com a participação do papai, da vovó, não é? E dos profissionais, para realmente a rede de apoio é que vai fazer esse sucesso. E depois esse acompanhamento no pós-parto. E essa rede de apoio é muito importante. Eu vi até na reportagem, né, lá no Banco de Leite do IMIP, eu vi um cartaz que falava o seguinte, estava escrito nesse cartaz, né? O aleitamento materno é algo que ninguém pode fazer por você, mas todos podem fazer com você. Isso. É esse apoio, né, essa solidariedade, esse incentivo à amamentação que vai valer muito a pena, né?
para a criança, principalmente. Isso, então a gente precisa muito contar com o apoio da família, dos profissionais de saúde, com os profissionais da educação também, para embasar e incentivar ainda mais essas mães. Então, às vezes, a gente vê que a mãe, a nutriz, conta com algumas informações erradas, às vezes por parte da família, um colega próximo, e aí a gente sempre busca a importância, enfatiza essa importância de procurar um profissional de saúde no qual ela possa adquirir essas informações de maneira correta. E quando é mamãe de primeira viagem, né, aí onde tem muitas dúvidas, tem muitos mitos que ainda cercam, né? Essa mamãe, quando ela vai pesquisar na internet, por exemplo, ela pode se complicar e ter ainda mais medo. Mas quando ela conversa com profissionais e tem ali na pesquisa fontes seguras, ela vai ficar mais tranquila e vai querer amamentar até mesmo depois do prazo ideal, né? Isso, você tocou num ponto bem importante, não é? Então, aonde procurar a informação correta? A internet, ela traz benefícios e às vezes, né, atrapalha um pouco esse aleitamento materno. Então, realmente, se ela está na maternidade, ela sempre tem, como a gente diz, uma referência. A partir que ela sai desse hospital de alta, ela é informada quais são os serviços que ela pode procurar. Então, existem os postos de saúde, não é? Existem os bancos de leite, são os hospitais, né? Muitos são hospitais amigos da criança, e isso vai realmente dar um apoio a essa mulher, para que na dificuldade ela consiga superar e ter o sucesso. Sucesso também faz parte, né, desse aleitamento materno, quando a gente fala no útero que vai voltar ao tamanho normal após a amamentação, doutora. Também evita-se, né, o sangramento, previne a anemia. Queria que você, enquanto médica, explicasse com mais propriedade para a gente esse fenômeno natural que acontece no corpo da mulher. Isso, então a amamentação traz uma série de benefícios não só para o bebê, mas também para a mulher. Então, enquanto o bebê suga o peito da mãe, existe a produção de um hormônio chamado ocitocina, que vai auxiliar na redução do útero. Então, o útero durante a gravidez, ele está dentro da cavidade abdominal, e quando a mulher não está grávida, ele está dentro da cavidade pélvica. Então, quando o bebê está sugando o seio da mãe, a liberação da ocitocina vai promover a redução mais rápida desse volume uterino, que vai passar da cavidade abdominal para a cavidade pélvica. Essa contração uterina também vai promover a redução do sangramento, então diminui a incidência de hemorragia pós-parto também para aquelas mulheres que fazem a amamentação de maneira adequada. E quando esse bebê não suga, né? Isso não vai acontecer na mulher. Vocês também têm uma forma de mostrar, né, de que maneira seria mais fácil fazer com que essa criança venha a pegar o peito, como a gente fala popularmente, né? Popularmente falando, a gente fala, criança vai pegar o peito. Nem sempre ela consegue, de início. A gente tem mais as dificuldades no bebês, por exemplo, se ele tiver, que a gente chama a linguinha presa, né? Bebês prematuros, tá? Tem alguns bebês que têm uma incoordenação de sucção, mas de uma maneira geral, com apoio de um profissional, né? Competente, relacionado, né, capacitado para o aleitamento materno, a gente consegue. Então, a gente pode mostrar as posições variadas, que são importantes para reduzir o risco de rachadura, né, que o pessoal chama, o trauma mamilar. Então, a gente precisa realmente ter essa rede de apoio e ensinar essa mulher. A gente ensina na gestação com boneco, né? Sim. E quando o bebê nasce, vai ter esse apoio na maternidade. E ainda na maternidade, né, tem algumas mulheres que falam que de início saiu um líquido mais claro ou mais escuro, não tem vitamina ali, então vou ter que esperar, né, o leite vir naquela cor que a gente conhece, na cor branca, né? Mas tem importância também aquele primeiro leite que sai, doutora? Muitíssimo. Então, esse primeiro leite que sai, que ele tem uma coloração diferente, um volume menor, a gente chama de colostro. Essa produção, ela é fisiológica, ou seja, ela é normal. Nos primeiros 5 a 7 dias vai haver produção de colostro. Então, esse leite inicialmente produzido, ele vai ser rico em proteínas, vai ser rico em cálcio e vai ter uma quantidade adequada de gordura e de carboidrato para essa criança. Além disso, esse colostro, ele também é rico em anticorpos. Então, a gente fala que o aleitamento materno é a primeira vacina que o bebê recebe, porque ele também está recebendo proteção que está vindo da mãe. Então, posteriormente, é que vai haver uma transição desse leite, do leite colostro, para o leite maduro, que é aquele que a gente conhece, que tem a coloração e vem num volume maior. E tem algo que a mulher pode fazer durante a gestação para estimular a produção desse leite? Se ela beber muito leite, ela vai ter mais leite ou não tem nenhuma relação? Não. Como a amamentação, né? Como é que acontece a produção desse leite, dos hormônios? A partir que o bebê nasce,
a mulher é estimulada, né, para esse bebê ser colocado no peito na sala de parto e continuadamente ser feito de maneira correta. Lógico que tem a técnica também de ordenhar, que ajuda também, principalmente para aqueles bebês que são prematuros, né? Então, a propriedade maravilhosa desse colostro é que ele aumenta um pouquinho o tempinho de colostro, exatamente para proteger mais esse bebê que está internado no UTI. Então, o leite materno, como a doutora Isabel falou, ele tem milhões, né, de benefícios para esse bebê, principalmente o internado. Sim. Então, é super importante que ela seja orientada desde a gravidez, como a gente falou, mas o preparo da mama não tem nada especial. Pós-parto é que ela precisa ter o auxílio de colocar esse bebê desde a sala de parto e na pega e posição correta. Isso é que vai facilitar uma produção de leite adequada. Então, essa mamãe, futura mamãe que está em casa agora nos acompanhando, mamãe de primeira viagem, doutora, ela precisa se preocupar ou não em relação ao volume de leite que ela vai produzir quando essa criança nascer? Deve ser uma preocupação desde a gestação ou não? Deixa a criança nascer, ver como é que vai ser esse primeiro momento e após isso a médica vai orientar, né, essa mamãe. Deixa a criança nascer para a gente se preocupar. Então, assim, geralmente, o que mais vai estimular a mama da mulher a produzir leite é a sucção. Então, quanto mais o bebê suga o seio da mãe, maior vai ser a produção de leite. Então, se a gente tiver aquele bebezinho muito esfomeado, que suga bastante, a mama vai produzir mais leite. Se a gente tiver aquele bebê que não tem tanta fome, que suga menos, que pouco leite sacia a fome dele, o peito vai produzir menos leite. Então, qual é a moral da história? O peito vai produzir o leite de acordo com a fome do bebê. Então, e a questão do volume, da quantidade de leite, a gente sempre enfatiza com as mães que o bebezinho, quando nasce, o estômago é muito pequenininho. Então, a gente não vai precisar de grandes volumes de leite para encher o estômago de um recém-nascido. Então, imagina que quando um bebezinho nasce, com um dia, ele tem um estômago do tamanho de uma cereja. Em 3 dias, o estômago dele é do tamanho de uma noz. Com um mês, vai ser do tamanho de um ovo. Então, imagina que não vai precisar de tanto volume para saciar aquele bebezinho. Então, a gente também busca tranquilizar as mães nesse sentido. Se não precisa de muito volume, né? Precisa também de repetir essa amamentação várias vezes ao dia? Sempre que a criança chorar ali, é peito que ela está pedindo? Não. É leite? Não, aí vai depender, né? Então, a importância dessa mulher colocar esse bebê no peito desde que nasce é exatamente para ela reconhecer o choro do bebê dela. Então, ela sabe o momento que o bebê está com fome, se é cocô, se é xixi, que está muito quente, está muito frio. Então, ela precisa reconhecer. Nem todas as vezes do choro do bebê é fome. Agora, ela precisa entender que é livre demanda. Então, é de acordo com a necessidade do bebê. Ela vai reconhecer, vai colocar no peito de forma correta, esse bebê vai ficar saciado e vai dormir. A dormida dele nos primeiros dias, a gente não pode dizer, vai dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. Vai ser de acordo com o bebê. Tem mulheres, inclusive, que têm mais de um filho e ela percebe o quê? O primeiro bebê dormia, sei lá, de 3 em 3 horas, né, para comer. Acordava 3 horas para comer. O outro era com hora em hora. O outro era de 40 em 40 minutos. E, assim, esse primeiro mês é o mês fundamental de apoio para que essa mulher consiga amamentar, porque como ela fica cansada, tem que ter alguém para ajudá-la nos afazeres da casa. E se ela está cansada, ansiosa e estressada? Esse conjunto, né, pode reduzir a produção de leite dessa mamãe ou até interromper antes do tempo essa amamentação? Sim, a gente sabe que o estresse, a ansiedade, ela pode interferir na produção de leite. Então, todo esse estresse aumenta a produção de um hormônio chamado dopamina. E essa dopamina, ela vai inibir parcialmente ou completamente a produção de leite. Então, a gente enfatiza a necessidade da mulher ter um ambiente calmo, tranquilo, em que ela se sinta segura, porque o estresse pode prejudicar a produção do leite, sim. E esse ambiente calmo, tranquilo e seguro já começa a ser vivenciado ainda na maternidade. E se ela vai até o banco de leite do IMIP, com toda certeza ela vai, né, ter uma calma e ser bem instruída em relação à amamentação. É, por isso que durante as consultas, né, a gente viu na reportagem de Milka, né? Então, quando essa mulher entra para fazer o atendimento, a gente não faz atendimento só com a mulher. Ela vem com quem estiver acompanhando ela exatamente para replicar e ajudar em casa. Então, a gente bota esse pai para fazer uma massagem na mama, aprender a tirar leite, ele aprende a botar o bebê no peito também, ou a vovó, ou se vem papai e vovó e vizinha, né? Porque às vezes a gente tem umas vizinhas, né? Muito mais irmã do que a própria irmã. E aí, quem vem acompanhando essa mulher é que participa.
desse momento exatamente para apoiá-la em casa, porque é como Isabel falou, né, a doutora Isabel falou. Então, a ocitocina, ela é inibida quando essa mulher está muito estressada. E muitas vezes quando ela chega lá no atendimento, que a gente vai mostrar massagem, a gente aperta, ela já assim, mas não estava saindo esse leite todo não. Não é? Mas por quê? Porque ela sabe que está de frente de uma pessoa que vai ajudá-la. Então ali ela já dá uma relaxada, então o leite já flui legal. Agora vamos a um rápido intervalo para você beber uma água, tomar um cafezinho e aguardar a gente. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre aleitamento materno. Por que é tão importante o aleitamento materno? Explicamos bastante, perguntamos também no primeiro bloco do programa às nossas especialistas e para ficar mais fácil a compreensão da importância da formação também desse leite materno e como é que funciona a sucção do leite, a gente vai mostrar agora em imagens, contextualizar aqui o nosso bate-papo e as convidadas vão explicar o que vamos ver a partir deste momento. Olha só, com essas imagens a gente explica a você que está em casa a formação do leite. Fiquem à vontade. O que é que a gente está acompanhando aí, doutora? Isso, então a partir do momento que o bebê suga aí a mama da mãe, existe um aumento da produção de leite, né? Então a gente tem essas células aí que vão contribuir aí para a formação do leite sobre o estímulo de um hormônio chamado prolactina. Posteriormente, quando o bebê ainda está sugando, a gente vai ter a liberação da ocitocina, que vai promover o relaxamento desses músculos, promovendo a excreção do leite através aí da areola da mãe. Então, a gente vê aí o bebezinho sugando e fazendo todo esse processo de produção e de excreção aí do leite. Então, a gente vê aí a pega adequada também. Essa a gente está repetindo a imagem, mas para mostrar mais uma vez a importância. Aí, eles podem ver que existem esses canaizinhos, não é? Que a gente chama de ductos, e é onde esse leite é carregado e ele se deposita embaixo da areola. Por isso que o bebê precisa abocanhar a areola, né? E a mãe, quando ordenha, ela aperta por trás da areola, que é a mais eficiente, a ordenha com a mão, manual, né? Já que a tem gente quantidade chama. significativa do leite, né? Para a criança fazer a sucção. É, porque na hora que suga, então manda mensagens, né, para a hipófise e aí libera o leite, os hormônios para produzir o leite. E essa imagem aqui é linda, né? Esse momento da amamentação, esse primeiro contato. A gente vê que sai uma quantidade, né, pequena ainda nos primeiros momentos e após isso vai aumentando o fluxo desse leite. Isso. E aí as mães podem observar o seguinte, como o mamilo se alonga, tá? O leite, vocês veem que ele libera lá para trás, então Sim, o céu da boca, né, a parte superior, aqui tem o céu da boca, que com a né? língua o bebê puxa e na verdade não traumatiza o mamilo, porque ele está livre lá para trás, que quando o bebê usa mamadeira, chupeta, aí morde, a língua vai para trás e traumatiza o mamilo. Aí, para essa sucção ser perfeita, essa mamãe precisa ter um preparo para isso também? E tem essa sucção perfeita, como vocês classificam como perfeita, quando a criança consegue pegar, né, essa mama, já é a perfeita sucção? Como é que a gente tenta explicar isso? Não tem um preparo, né? A mulher já teve as orientações na gravidez, na hora que teve o bebê, e a gente auxilia na hora desse bebê abrir bem essa boca para ajudar a abocanhar bem essa areola. Não é? E a gente estimula, né, a amamentação mostrando também vantagens, né? O que a criança ganha com essa amamentação? O que a mamãe também ganha? É uma forma da gente incentivar quem está em casa, a você, mamãe, né, que ainda tem uma certa resistência a amamentar, então fique atento porque esse processo é muito importante para a sua saúde e para a saúde também do bebê. Na imagem seguinte, a gente vai conferir agora as principais vantagens da amamentação. Aqui está essa obra de arte, né? A perfeição de Deus a gente vê aqui nessa imagem também. Olha só, agora a gente vai falar sobre os benefícios da amamentação para o bebê. Vai fortalecer o sistema imunológico dessa criança. Isso até quantos anos esse sistema imunológico é fortalecido com o leite materno, doutora?
A importância maior é nos primeiros meses de vida, pois a criança ainda está recebendo as vacinas, né? Então, principalmente quando ele é recém-nascido, que ele não tem proteção contra nada, então essa importância do fortalecimento da imunidade via leite materno é enorme, tá? Então, por isso que a gente diz que o aleitamento materno é a primeira vacina da criança, pois através do leite materno vai ter acesso a anticorpos da mãe, protegendo ele contra doenças. Deve ser o alimento único e exclusivo até os 6 meses? Isso, exatamente. Nada de uma aguinha ali para complementar, a criança não tem Sem essa necessidade água, de início. Isso, sem água, sem chá, sem sucos, só o leite. Só o leite materno. E esse sistema imunológico, por que é importante fortalecer esse sistema imunológico? É a defesa do nosso corpo, doutor? Isso, a imunidade, quando a gente fala, é a defesa do corpo, é aquilo que vai proteger o bebê contra as doenças. Então, contra diarreia, contra pneumonia, contra alergias. Então, tudo isso é importante, o aleitamento materno faz. Outro benefício, o contato com a mãe. É um contato muito bonito, não é verdade? Você que trabalha no banco de leite, costuma ver esse contato todos os dias. É um contato de afeto, é um contato com muito amor e com muitos benefícios. Isso. O que é que a gente verifica, não é? Que os estudos realmente mostram e a gente vê, né, ao vivo e a cores, que quando esse bebê nasce, então só esse contato pele a pele já vai ajudar na produção dos hormônios, que vai exatamente facilitar a produção desse leite para que esse bebê seja bem alimentado. Não é? Uma coisa importante, né, que a gente deve também mencionar, como você falou, não precisa de água, chá. As mulheres têm muito receio porque aqui é muito quente. Exato. Então, elas ficam com medo, achando que o bebê vai ficar desidratado, tá? Então, o leite tem uma propriedade maravilhosa. Ele vai fabricar uma quantidade de água necessária para matar a sede dele para quem mora aqui. Se essa mesma mulher viaja para um outro país ou um outro estado que é frio, o organismo dela se prepara exatamente com a quantidade maior de gordura para que esse bebê não tenha frio. Então, essa é uma das milhões de propriedades do leite materno ter. Né? E esse contato aí pele a pele é super importante para o sucesso dessa amamentação. Ótima explicação. Na sequência, a gente vê outro tópico aqui. Fala sobre a diminuição do risco de alergias quando essa criança é bem amamentada. Isso. É aquela vacina natural, né, de início, doutora? Isso, também. Além disso, a gente sabe que o leite humano, ele é produzido, como a Sandra falou, para o bebezinho. Então, muitas vezes a gente vê mães comprando os leites na farmácia. Todo leite em pó, a maioria deles é leite de vaca, né? Então, leite de vaca dá alergia quando consumido por bebezinho. A chance de alergia é muito grande. Então, a gente sabe que leite de vaca é leite para o bezerrinho. E o leite da mãe é que é o leite para o seu filhinho, tá certo? Então, existe um conjunto de proteínas que está presente no leite de vaca que aumenta a chance dessa criança ter alergia. E o leite humano tem proteínas que são iguais às proteínas do bebezinho. Então, diminui também a chance de alergia à proteína de outros tipos de leite. Vamos para o próximo benefício do aleitamento materno. Fala também sobre a prevenção, né, de doenças futuras, que é aquela questão de fortalecer o sistema imunológico, vai evitar essas alergias futuras e também doenças no futuro. Pois é. Já tem outros estudos, né, que mostram exatamente. Bebês que foram amamentados, eles têm menos risco de apresentar obesidade, diabetes, hipertensão, né? As alterações de colesterol, triglicerídeo, tá certo? Então, é como eles dizem, existe até um livro que diz assim, doenças, não é? Crônicas com raízes na infância. Então, é aquele bebê que não conseguiu, né? Ou a mãe, por algum motivo, não conseguiu amamentar. E esses bebês desenvolveram realmente doenças crônicas quando adultos. Vamos, na sequência, falar também de mais benefícios da amamentação. Combate a anemia também, essa boa amamentação, né? Essa amamentação satisfatória. Isso. Então, como a gente já viu, combate a anemia também na mãe. Então, a gente viu que o sangramento pós-parto com a nutrição do bebê vai ser diminuído. Então, quando o bebezinho suga no seio da mãe, diminui a chance de sangramento, de hemorragia no pós-parto e diminui a chance da mãe ter anemia. Na sequência, a gente vê aqui também que ajuda no crescimento, né, do bebê quando ele é prematuro, esse leite.
E às vezes, quando esse leite é doado, né, não precisa ser nem grande quantidade, porque ele se alimenta às vezes até com gotas, né, desse leite materno. Verdade, é. Então, o leite materno, né, o que as pessoas, vamos dizer assim, outro mito. Então, o bebê prematuro não vai se criar, não é? Então, tanto o exemplo da reportagem de Milka, não é, que foi auxiliada com o leite materno de mulheres que doaram. Aí a gente faz todo um processo dentro do banco de leite, esse leite é pasteurizado, passa por tratamento, a gente faz exames para ser liberado para os prematuros. E assim, a mulher que consegue tirar o leitinho para o filho dela é uma coisa maravilhosa, que é outra propriedade do leite materno. Como ele passa anticorpos, né, que é exatamente a imunidade, aquela mulher precisa ficar no hospital para exatamente respirar os micro-organismos que circulam ali. E aí, o que é que acontece? O leite materno vai produzir anticorpos para aquele bebê e ele tem menos risco de ter infecção, aquele que está internado. Então, é uma outra propriedade que só o leite materno tem. É de proteger o bebê prematuro. Se a mulher tem um excedente, vai fazer a doação, a gente vai fazer o tratamento desse leite, lógico que as doadoras têm alguns critérios para ser doadora, e aí esse leite ele é ofertado a esses bebês que estão na UTI. Aproveitando, falando do bebê que está na UTI ainda, né? Essa mamãe teve o bebê, ele foi para a UTI, ela não vai ter esse primeiro contato para fazer a amamentação. Ela vai doar o leite para o próprio filho, né? Ela vai fazer a ordenha e dar para o filho. Aí se ela tiver algum problema, né? Não está conseguindo fazer o leite sair, ela vai ter a doação de outra mamãe. É mais ou menos assim na prática. Isso, mas a partir do momento que ela tem o bebê, ela é estimulada a ordenhar. Sim. Ela já sabe desde a gravidez, tá? E aí o que é que acontece? Ela é ensinada a fazer a massagem à ordenha. Lógico, nos primeiros dias vai sair pouquinho, porque o bebê precisa de pouquinho, né? Como a doutora Isabel exatamente disse, que é pequenininho o estômagozinho dele e o prematuro menorzinho ainda, né? E aí o que é que acontece? Elas são estimuladas a ordenhar perto do bebê, numa salinha que existe nas UTIs neonatais, né? E aí ela tira esse leitinho e esse leite, se o bebê por acaso não puder tomar ainda, ele é guardado para ela estocar e depois pasteurizar e ser para o próprio bebê, ou então ela já fornece direto à fonte, vai dar ali direto para o bebê. E o colostro, nesse caso, esse bebê vai perder? Não. Não, né? Não, porque ela é estimulada desde o começo. Sim. Inclusive existe trabalhos, né, que mostram que a gente chama colostroterapia. Então, é o tratamento do colostro para a recuperação desses bebês. São bebês graves que não estão se alimentando, mas basta colocar um pouco de colostro da própria mãe na boca ou fazer uma lavagem gástrica com o leitinho do bebê, né? Então, tem vários estudos. Então, isso provou a recuperação mais rápida desse bebê da UTI. E só te complementando, Sandra, a coisa mais linda também do aleitamento materno é que realmente muda a composição do leite. Então, imagina se você, a mesma mãe, se tiver um bebezinho prematuro ou se tiver um bebezinho a termo, ou seja, que nasceu no momento certo, com 9 meses, a composição desse colostro vai ser diferente. Então, é aquele lá de cima fazendo tudo bem perfeito para dar o alimento mais adequado para a criança naquele momento. E dar o crescimento, né? O crescimento saudável dessa criança, que esse leite com certeza ajuda, né, no desenvolvimento cognitivo. Isso. Como é que a gente explica para quem está em casa esse cognitivo? Isso. Então, cognição quer dizer o desenvolvimento da inteligência, dessas habilidades que dependem do cérebro. Então, a gente sabe que as crianças que são amamentadas ao seio, eles têm um desenvolvimento da cognição, aprendem com maior facilidade e tem pesquisas que mostram que tem até um QI mais elevado do que aqueles bebês que não foram amamentados ao seio. Então, realmente, quem é amamentado, quem recebe esse aleitamento, tem um desenvolvimento da cognição, da aprendizagem de maneira mais adequada do que aqueles que não receberam. E aquela mamãe, né, que doa o excedente, parece que o cognitivo dela foi muito melhor trabalhado, né? Ela é mais inteligente em fazer esse gesto tão solidário e tão importante. O leite materno, ele tem realmente, né, nutrientes onde ajuda no crescimento adequado desse cérebro, né, de todo o sistema nervoso do bebê. Por isso que realmente, como Isabel falou, nós temos trabalhos que mostram, né, que bebês que são alimentados, ele tem um QI diferenciado mesmo. Isso, tem inclusive um melhor desempenho em matemática, em aprendizagem de línguas. Isso porque estimula tanto o crescimento dos neurônios, como também a conectividade entre eles e o que a gente chama de mielinização,
que é como se fosse uma bainha de gordura que reveste o neurônio e ajuda ele a funcionar melhor. E como a doutora Vineide falou na reportagem, né? Ele ajuda todo o trabalho. Então, o bebê que suga trabalha toda essa musculatura da face, são 11 a 12 músculos trabalhando. Isso vai ajudar na fala e na dentição mais perfeita. Então, normalmente os bebês alimentados, a dentição é bem mais, né, corrigidazinha, bem mais bonitinha, não é? E eles têm facilidade de articular palavras, né? O tal do trava-línguas. Isso, a amamentação vai ser uma ginástica para esses músculos da face. Isso. E para os bebês mais espertinhos, né, que aproveitam ali aquele momento da amamentação para fazer meio que uma preguicinha, né, ficar um pouco mais na mama, às vezes até chegar a dormir na mama. É legal deixar a criança fazer isso ou tem que tirar do peito assim que ela for amamentada? Não. Porque tem aquela manha, né? Tem criança que gosta de Ah, manha, mas é uma é mais delícia. espertinha. Não, a gente não proíbe não, né? Essa mulher, ela pode realmente botar esse bebê no peito, bota na cama nos primeiros dias que ela tá cansadíssima, né? Super cansada. Então ela pode, lógico que a gente ensina como deve ser colocado no peito deitada, tem que levantar um pouquinho a cabeça, né? Pelo risco da otite. Então isso não tá proibido, é liberado, não é? Porque o bebê também precisa se acostumar. Ele estava na barriga e sai, né? É muito estímulo. É luz, é calor, é frio, é som. Muita coisa diferente para o bebê. Então, o bebê fica um pouco mais estressado. Então, esse acolhimento, esse colo, ele precisa acontecer por um tempo. Vai depender de cada mãe, né? Mas isso não deixa a manha, não. Que a gente, vai ficar manhoso. Fica não, minha Fica filha. não, Dê né? muito colo, a gente vê o que é colo, quanto mais o bebê. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações sobre aleitamento materno. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre a importância do aleitamento materno. E a partir de agora, vamos às notícias da internet sobre o tema. Quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Olá, um ótimo dia. Destaque de hoje é do blog Mulher com Saúde. Vantagens do leite materno para o bebê. O leite materno é riquíssimo e possui a medida certa para o bebê de água, proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e sais minerais. Você sabia que as substâncias que o leite materno possui protegem o bebê de diarreias, quadros de desnutrição, além de alergias, pneumonia e outras doenças? Pois é, por isso é tão importante amamentar. Além das vantagens para o bebê, a amamentação também beneficia as mamães. Amamentar diminui o risco de câncer de mama, câncer de ovário e hemorragia no pós-parto, além de contribuir para a perda do peso depois do parto. Sem contar que é um gesto de amor e reforça ainda mais o laço afetivo entre mãe e filho. Agora a gente volta ao estúdio. A gente agradece a Tânia Silva pelas notícias da internet e agora a gente segue para aprender um pouco mais sobre a importância da amamentação. Temos aqui uma tela muito importante para a gente compreender melhor, né, esse processo, dicas de como você amamentar o seu filho. Vamos mostrar aqui e as convidadas também vão explicar para a gente como é que funciona essa questão da posição de amamentar. Tem várias curiosidades que vamos acompanhar a partir de agora aqui na nossa tela? Não vamos mostrar agora, então vamos mostrar aqui no estúdio como é que se faz, né? Qual a posição mais ideal para fazer essa amamentação, de quanto em quanto tempo, né, deve ser feita essa alimentação do bebê, se precisa alternar entre uma mama e outra. Vamos aprender um pouco mais agora, porque tem uma criança aqui que está faminta no nosso estúdio, já no horário de fazer essa primeira refeição, e Maria Isabel e Sandra Hipólito vão explicar para a gente. No caso, a Sandra já está com essa criança aqui e vai tentar acalmá-la para mostrar para você, mamãe, como é a forma certa de fazer essa amamentação. Fique à vontade, Isso. Sandra. Inicialmente, né, a mulher deve encontrar uma posição confortável para ela,
tá certo? E aí, nos primeiros dias, a gente pede, além dela se sentar, né, no sofá, numa poltrona, numa cadeira, bom, que ela fique confortável, ela levante um pouco as pernas, porque é normal, né, ficar um pouquinho inchadas. Então, existe a posição tradicional, onde o bebê está abraçando o peito da mãe, então ela bota o bracinho por aqui, tá? Segura a cabecinha do bebê, vai ficar na dobra do braço da mulher, e a outra mão tá aqui abraçando o peito. E ela vai apoiar a mãozinha no bumbum do bebê. Então, a posição tradicional seria essa, tá? O bebê vai ficar exatamente de frente para essa areolazinha aqui, tá? Se a mulher tem uma mama muito volumosa, então existem alguns recursos. A gente faz um rolinho, bota embaixo da mama, para a mama ficar bem apoiada. Se ela sentir incômodo, o que é que ela faz? Ela pode abrir a boca do bebê, auxiliando com o dedo. Então, ela pode, ó, puxar para que ele abocanhe melhor essa areola, porque ela tem que amamentar e não pode sentir dor. Ela pode sentir uma pressão, dor não. Então, essa é a posição tradicional. Existe a posição sentada, não é? Onde ela pode colocar o bebê desse jeito, com as perninhas dobradas ou abertinhas, e ela segura por aqui e a mesma coisa, o bebê vai encaixar de frente para o peito. O que é que a gente precisa observar? Cabeça, pescoço e coluna tem que estar retos, tá? E tem a posição invertida, onde a gente coloca o bebê por aqui, ela segura o bebê, segura aqui pelo meio das perninhas do bebê, encaixa o bebê desse jeito. O bebê grande não se faz tanto essa posição, é mais o bebê nos primeiros dias. E ela sempre coloca no braço dela um apoio. Não precisa comprar aquelas almofadas de amamentação. Ela pode usar um travesseiro, lençóis, toalhas, bom, onde ela apoia o braço para que o bebê mantenha essa posição. E para auxiliar nessa amamentação, não é? A gente tem o recurso de fazer a ordenha. Falando um pouquinho no que você disse, o que é que essa mulher precisa saber? O bebê precisa pegar esse peito sem dor e que ela consiga sentir o peito esvaziado. Então, ela sente o peito mais cheio. Mesmo a mulher que nunca teve filho, ela vai sentir o peito mais cheio. Na hora que o bebê mama, ela vai sentir um alívio. Então, esse é o momento de que o bebê vai começar a reduzir a força de sucção. Ele fica só tremendo a boquinha, que o povo chama de chupetando, mas para não usar essa palavra, a gente usa mamada não nutritiva. Ele só tá para estar perto do peito da mãe, né? Só que é um chameguinho. Então, nessa hora, ela pode retirar o bebê do peito e colocar para deitar. O bebê não precisa rotar. Depois que ela tira do peito, ela vai colocar o bebê nessa posição em pezinha. Não bate, nem chacoalha. Não, né? Ele bota tudo para fora. E aí, cerca de 20 minutos nessa posição, depois bota para deitar sempre de barriga para cima ou de lado, porque barriga para baixo corre o risco do que a gente chama de morte súbita do berço, né? E pode realmente sufocar, como você falou aí. E essas mães que sempre, né, falaram que essa criança precisa arrotar para poder depois colocá-la para dormir. Por que muito tempo, né, a gente acreditou nisso? O arroto, é necessário esse arroto? O arroto, na verdade, é quando o bebê enche a barriguinha mais de ar, né? Então, se o bebê não pegou bem, pode estar com mais entrada mais de ar e aí ele arrota. Mas mesmo que ela tire do peito, ele arrote, ele tem que fazer esse tempo em pezinho para fazer a digestão. E troca de mama, em que momento? Tirou do peito, o bebê fica ali naquele tempinho em pé. Se ele ainda procurar o peito, ela vai para outra mama. Se ele não quiser, não tiver mais afim, ela bota para dormir e quando acordar vai para o peito que não mamou. Sim. Vamos colocar mais pessoas aqui no nosso bate-papo, incluir, melhor falando, mais pessoas aqui na nossa conversa. Tem muitas mamães curiosas e querendo saber algumas coisas aqui com as convidadas aqui do programa. Eu vou começar a repassar essas perguntas porque tem a ver essa questão da ordenha, a questão da mama, até que idade pode-se fazer esse aleitamento. Aí a primeira pergunta vem lá de Goiânia. A mamãe aqui está perguntando o seguinte: meu bebê está com 1 ano e 2 meses. O leite materno satisfaz o meu bebê. Ou é aconselhável, né? Até quando eu dar essa mama? Ela disse que hoje tem 1 ano e 2 meses e o leite materno satisfaz ele sim. Mas quando não estiver mais satisfazendo,
Eu posso dar outra coisa? É mais ou menos aqui o resumo da pergunta dessa mamãe que fala lá de Goiânia. Certo. A gente estimula o aleitamento materno exclusivo, ou seja, só o leite e mais nada, até os 6 meses de vida. Então, posteriormente, depois dos 6 meses de vida, a gente começa a fazer o que a gente chama de introdução alimentar. Ou seja, a gente vai introduzindo outros alimentos na dieta da criança. Conforme vai sendo introduzido outros alimentos, o leite vai se tornando menos frequente, o leite materno vai se tornando menos frequente na vida da criança. A gente não tem um limite superior, dizendo assim, só pode mamar até 2, até 3 anos de idade. Não, o desmame, ele fica a cargo da mãe e do bebê, tá certo? Então, a gente sempre busca fazer isso de maneira mais natural possível. O que a gente não orienta é que a partir de 6 meses, a partir de 1 ano, a criança não fique somente se alimentando de leite, porque aí, a partir de 1 ano, depois dos 6 meses, a criança precisa de outros alimentos também para ter a nutrição adequada para a sua faixa etária. Então, para o bebezinho pequenininho, de até 6 meses, só o leite vai ser necessário. A partir dos 6 meses, ela continua com o leite materno, mas também começa a fazer a introdução alimentar. Vamos seguir com mais perguntas. Excelente resposta aqui para a nossa telespectadora. Aí tem outra bastante curiosa aqui. A Iraneide diz que está gostando muito do bate-papo. Ela mora lá em Araçoiaba. E ela fala que a filha dela tem 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses e ainda mama. Gostaria de saber se o leite materno ainda é importante nessa idade. Ou se já está na hora, né, de fazer o desmame. E ela fala que tem muito leite. Gostaria de saber também o que é que ela deve fazer? Será que ela pode doar esse excedente? É a Iraneide, que mora lá em Araçoiaba. Iraneide, parabéns, não é? Inicialmente, porque a gente sabe que amamentar não é tão fácil, né? A gente precisa sempre de apoio. Mas assim, o leite materno, ele tem a quantidade ainda de nutrientes importante até os 2 anos de vida do bebê. Aí, como a Isabel falou, isso vai optar de cada mãe. Né? Teve um colega nosso aqui do estúdio, né? Sim. Que ele estava falando ali que o bebê dele mamou até os 5 anos. Então, assim, como Isabel falou, vai de cada mãe, de cada bebê. Agora, até os 2 anos, ele tem um quantitativo ainda muito importante de nutrientes para o bebê. A partir disso, não tem mais o afeto, o vínculo, a troca. Aí, a mãe quem vai decidir. Ela pode doar sim, não tem problema, porque tem 2 anos e 4 meses, a gente não vai proibir, né, impedir. Até porque é melhor um leite de um bebê, de uma mulher com 2 anos e 4 meses do que dar um leite artificial, se a gente pensar por esse lado. São as fórmulas, né, que falam. Isso, as fórmulas, como a doutora Isabel falou, né, que os nutrientes, na verdade, a maioria é preparado mais para o bezerro, porque ele vem da vaca, né? Porque as pessoas veem na latinha, né, acham que é, sei lá, de indústria, não sei o que é que o pessoal pensa, mas realmente ele é industrializado, mas ele vem da vaca, não é? E aí é mais importante o leite dela, né? Infelizmente, como ela mora em Araçoiaba, a gente não teria, porque todos os bancos de leite de Pernambuco, eles têm o transporte de pegar leite de doação. Mas, por exemplo, o IMIP, ele não teria como buscar lá. A gente só pega na região metropolitana de Recife. Né? Então, ela teria que, de repente, ver algum banco de leite próximo de onde ela morasse para ver se eles têm disponibilidade de buscar o leite dela ou, de repente, ela levar. E no caso das crianças que têm intolerância, né? Nasceram ali com intolerância à proteína desse leite, aí nesse caso precisa a fórmula para poder a criança se alimentar, né, doutora? São 2 coisas diferentes. Uma coisa é intolerância à lactose. A gente tem intolerância a um carboidrato. A intolerância congênita é uma coisa bem rara. O que pode acontecer é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente tem a alergia à proteína e a intolerância ao carboidrato. No caso da criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, um dos fatores de risco é justamente a exposição precoce ao leite de vaca. Então, às vezes, por algum motivo, a mãe tem dificuldade e não busca ajuda especializada e acaba recorrendo ao leite de vaca, ao leite em pó que tem nas farmácias, nos supermercados, para dar para o seu filhinho, e ele acaba desenvolvendo a alergia à proteína do leite de vaca. Nesses casos, o ideal seria ele retornar ao aleitamento materno, porque aquele leite materno, ele não vai ter a proteína de vaca e, idealmente, a mãe fazer uma dieta de isenção, ou seja, ela não vai poder consumir também produtos que contenham leite de vaca. Então, esse seria o melhor tratamento, o retorno à amamentação. Vamos à pergunta da sequência. A mamãe quer saber o seguinte: gostaria de saber por que, né, quando essa mamãe amamenta, ela fica mais tempo sem a menstruação.
Tem Isso. uma explicação para isso? Tem uma explicação. Então, a amamentação exclusiva, ela também auxilia, funciona como um método anticoncepcional. Então, quando a mulher está amamentando exclusivamente, existe a produção de um hormônio que a gente chama de prolactina. Então, essa prolactina, ela vai agir inibindo outros hormônios, que a gente chama de FSH, LH, estradiol. Então, tudo isso vai impedir que a mulher cicle, ou seja, que ela menstrue, que ela tenha a ovulação e, como consequência, engravide. Então, as mulheres que estão realmente em amamentação exclusiva, a própria amamentação também vai funcionar como método anticoncepcional para evitar que ela tenha outros filhos. Mais perguntas, porque tem muitas chegando, né, através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Aqui da sequência, a mamãe fala que o bebê nasceu no parto cesáreo. A bolsa, ela explica, né, as complicações que ela teve, aí optou pelo parto cesáreo. Fez uma cesariana. Aí o filho dela amamentou até os 5 meses e meio, porque do nada, né, o leite dela acabou. Aí ela começou a complementar com leite artificial por conta da ausência do leite materno. Ela disse que é marinheira de primeira viagem, é o primeiro filho, hoje ele tem 1 ano e 10 meses, tem muita saúde, mas tem alergia a peixe e ao amendoim. E ela queria saber como é que ela faz para descobrir se ele tem outras alergias, para evitar o contato, né, com o alimento ou com algum produto que ele venha a ter alergia. Só antes de Isabel falar essa parte, a gente não pode saber agora, não sei se ela menciona aí, porque a mulher que amamenta exclusivamente, se ela foi acompanhada por um profissional, normalmente ela consegue amamentar até o 6º mês. Então, assim, pode ter entrado aí na história o estudo, o trabalho, alguém que introduziu a chupeta, alguém que introduziu uma mamadeira, uma chuca. E isso realmente, desse jeito, a mulher muitas vezes não consegue estender essa amamentação até o 6º mês de vida e até os 2 anos, né? Pós início da alimentação complementar. Então, não sei se ela explica aí o que foi, Não, ela porque não assim, explicar. O hormônio, ele para de ser produzido dependendo do que aconteceu. Se ela desestimula esse peito, a tendência realmente, o hormônio vai diminuir, o leite vai diminuir do peito. Então, ela tem que suplementar com alguma coisa. Tá entendendo? Então, assim, agora, essas outras alergias, aí a gente também não sabe se ela, né... Isso, Ela na adicionou verdade, alguma coisa? Isso, na verdade a gente não orienta a introdução de certos alimentos enquanto a criança é muito pequenininha, porque alguns alimentos eles podem estimular a produção de histamina, que é uma substância que causa a alergia, que gera o processo alérgico. Então, de maneira geral, a gente pede para evitar os alimentos que são conhecidos como os remosos pela população. Então, criança muito pequenininha não pode comer camarão, siri, caranguejo. Peixe a gente pede para fazer com cuidado, principalmente por conta da espinha, para a criança não se engasgar. Então, peixe até pode, se a mãe tiver o cuidado lá de pegar com os dedos mesmo, desfiar bem direitinho para tirar a espinha. Mas castanha, nozes também a gente considera mais alergênico, ou seja, com maior chance de causar alergias. A mesma coisa vale para corantes. É muito comum aqui o pessoal dar aqueles iogurtes de cor rosa. Então, aquilo ali tem muita tinta, tem muito corante, então a possibilidade da alergia na criança é grande. Pode fazer iogurte? Pode. Aquele branquinho, não o rosa. E nessa idade, né, pouco mais de 1 ano, acho que 1 ano e 2 meses, ela disse que o bebê tem. É um momento ideal para procurar, né, um alergologista para saber se ele tem outras alergias ou não? Precisa crescer mais um pouco? Isso, a gente geralmente espera, tá certo? A menos que o processo alérgico seja de uma gravidade maior, tá? Ele poderia procurar agora, mas senão a gente pede para esperar até os 2 anos, que é quando o sistema alérgico, né, o sistema imunológico, ele vai estar com a maturidade melhor. Porque se ela fizer esses exames para saber o que é que ela tem alergia, ainda não vai dar positivo por conta da imaturidade do sistema imunológico. Doutora Maria Isabel, você falou, né, agora há pouco, que a amamentação, a mãe, quando está amamentando, se o filho tem intolerância, né, à proteína... Alergia, desculpe. Se ela tem alergia à proteína do leite, a mãe deve evitar consumir o próprio leite, né, e derivados também. E tem outros alimentos também, enquanto essa mamãe ela está amamentando, que ela deve evitar
esquecendo essa questão do leite. Mas tem alguns alimentos que provocam cólicas, por exemplo, porque tem algumas mães que dizem, né, comi tal coisa e depois meu filho amamentou e começou a sentir cólicas. Tem também essa relação? Isso, a gente orienta que o mais importante é essa observação da mãe. Então, se ela nota que determinado tipo de alimento ela ingeriu e deu um pouquinho de cólica, o bebê ficou mais irritadinho, evita-se. Então, a gente procura individualizar isso ao máximo. O que a gente orienta um pouco mais é a questão dos alimentos à base de cafeína, tá certo? Porque a cafeína, ela realmente pode gerar um pouquinho de cólica. Então, a gente não corta completamente, mas pede para evitar excessos. Então, a gente não tomar mais de 2 xícaras de café por dia, não comer muito chocolate, aqueles refrigerantes à base de cola, tá certo? Mas os outros alimentos a gente pede para a mãe buscar uma percepção individual. Então, eu comi um pudim e aí eu notei que a criança teve cólica. Então, pronto. Não existe, por exemplo, evidência científica que o pudim causa cólica. Mas se a mãe observou que quando ela ingeriu, o bebê não passou bem, então já evita da próxima vez. Porque assim, durante a gestação, né? Às vezes existem algumas orientações onde a mulher não possa comer isso, não pode. Então, quando esse bebê nasce, o que é que acontece? Elas têm essa informação e elas acham que não pode. E às vezes a ansiedade dessa mulher, por exemplo, na Páscoa, né? Todo mundo ganha chocolate, todo mundo come chocolate, né? E tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Então a mulher fica tão ansiosa de não poder comer o chocolate, que às vezes essa ansiedade passa para o bebê, esse bebê fica irritado, esse bebê pode até ter cólica sim, da ansiedade que ela fica. O estímulo do ambiente. Isso, né, então, se não tem história de alergia, ela não tem nenhum problema relacionado a chocolate, a leite, bom, então a gente deixa, pode comer, minha filha, come um pedacinho aí. Isso, e a questão principalmente do café, que tem muita gente que não vive sem café. Então, se a gente cortar completamente o café, vai gerar um nível de ansiedade, de estresse. Pessoas que têm alergia, que pode prejudicar. Não é? Porque Dá tem um abstinência, viciozinho né? já do café. Então, tomar um pouquinho precisa, né? Então, fazendo uma amamentação de forma correta, colocando a criança para fazer a digestão, sem a necessidade de dar umas tapinhas, né, nas costas, ela vai ficar tranquila, você assim, imagina, não vai, né? Sandra? A pessoa está com o estômago cheio e você faz isso e bate. O menino tende a botar para fora. E nem sempre não vai é? ser um refluxo. Isso, Não, isso. né? Foi o estímulo que existiu. Então, se você não fizer isso, fizer a forma correta, como a gente aprendeu agora com a Sandra, sua criança vai ficar assim, ó, quietinha, bem no seu quietinha, colo. Eu gosto de falar para as mães que essa coisa de pegar a criança e ficar balançando, eu fico imaginando que você acabou de tomar um milkshake e vai para a montanha-russa, vai ficar balançando, não vai dar você certo. vai vomitar. É a mesma coisa quando o menino mama e fica balançando, não é uma boa combinação. difícil. Vou pedir licença mais uma vez às convidadas, vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos para deixar você que está em casa com água na boca. É hora da receita do dia e hoje vamos aprender a preparar um arroz birubiru. E quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Pega aí papel e caneta, anote a receita e bom apetite! Olá, sabe aquele arroz que sobrou do dia anterior e você não sabe o que fazer com ele? Pois é, hoje eu vou dar uma dica bem especial de como você reaproveitar este arroz e torná-lo num prato super saboroso. Nós vamos fazer o arroz birubiru. Ficou curioso para saber todos os detalhes desta receita? Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de 3 xícaras de arroz já pronto, 250 gramas de bacon picado e frito, 4 ovos, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, salsa a gosto, cebolinha a gosto e 2 xícaras de batata palha. Nós vamos começar a receita de hoje preparando o ovo. Então, numa panela aquecida, eu já coloquei a manteiga. Agora eu vou colocar o ovo e vou temperar com sal e pimenta.
Assim que o ovo estiver quase pronto, nós vamos acrescentar a salsinha e a cebolinha. Você vai mexer um pouquinho e em seguida nós vamos colocar o arroz que já está pronto. Após misturar bem, nós vamos acrescentar o bacon que já está frito e cortadinho bem miudinho. E por fim eu vou acrescentar a batata palha. Eu não vou colocar toda, eu vou deixar um pouquinho para colocar por cima. Agora é só misturar rapidamente e já está pronto o nosso arroz. Agora eu vou limpar um pouquinho aqui a bancada para a gente apresentar o prato. E para finalizar, eu vou colocar o restinho da batata palha por cima. Bom, essa foi a nossa dica de hoje, super fácil, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Obrigado mais uma vez, Luciana Luna, por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar o vídeo com a receita completinha na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar essa receita completinha. Mais uma vez, Luciana Luna, muito obrigado e a gente segue porque tem mais coisa boa aqui no Assunto do Dia. Agora tem as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Continue aí com papel e caneta, anote as vagas de emprego e boa sorte. Vamos logo ao que interessa, vamos conferir juntos aqui várias oportunidades. A princípio, uma vaga para confeiteiro, uma vaga para você preencher essa vaga. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.100. Uma vaga para confeiteiro. Na sequência tem mais vagas de emprego, vamos conferir 4 vagas para maqueiro de hospital, 4 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.020 é o salário, 4 vagas para maqueiro. Mais oportunidade de trabalho, anote aí a próxima vaga. Uma vaga para assistente, Assistente de governanta. Uma vaga. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.500 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, as vagas são da Agência Estadual do Trabalho. Você vai ligar através do 3183 7065, 3183 7065, para você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Mais uma vez te desejo boa sorte. E agora a gente volta a falar sobre a importância do aleitamento materno. Tem muitas mamães participando aqui através do nosso WhatsApp 99209-4819 e a gente vai continuar aqui respondendo a várias perguntas. Muita gente querendo saber sobre o tempo de amamentação, sobre o que fazer para estimular essa amamentação e a gente vai repassar aqui às nossas convidadas essas perguntas. Primeiro, a Zuleide parabeniza toda a equipe do programa e também as duas convidadas. Muito obrigado, Zuleide. Ela mora no Jardim Jordão e gostaria de saber o seguinte: se após os 6 meses de vida do bebê, o aleitamento materno continua sendo importante? Sim,
o aleitamento materno continua sendo importante, porque ele é fonte de nutrientes, de vitaminas e de sais minerais. Mas, juntamente com o aleitamento materno, a partir dos 6 meses, a gente já faz a introdução alimentar. Então, não só o aleitamento materno, mas também outros tipos de alimentos são necessários quando o bebê completa 6 meses. Próxima pergunta, na verdade é um elogio, a telespectadora parabeniza aqui as convidadas pelas explicações, e a pergunta da sequência vem lá da cidade do Paulista. A Dgerli está participando, ela disse que hoje o filho dela tem 18 anos e um dos momentos mais especiais que ela viveu foi enquanto mãe, enquanto ela estava amamentando. E com esse depoimento, a gente estimula você, mamãe, que está em casa, a fazer o mesmo, né? Quando você estiver mais à frente e ver seu filho formado e saudável, você vai lembrar desse momento com saudade. Verdade. Não é verdade, Sandra? É. Uma coisa importante, né, quando a gente introduz a alimentação complementar, é que a gente não utilize de bicos, tá? Então, começou as comidinhas com 6 meses, não é? Então, dá de colherinha, de copinho, de pratinho, tá certo? Porque após os 6 meses, se ela introduzir esses bicos, pode ocorrer o risco ela não conseguir mais amamentar esse bebê. Lógico que a própria natureza, ela se encarrega de reduzir esse fluxo. Então, introduzir os outros alimentos, normalmente esse leite ele vai dar uma quedazinha. Tem algumas mulheres que ainda têm um fluxo muito grande, como eu acho que essa senhora lá de Araçoiaba, que com 2 anos e 4 meses quer doar. Mas a maioria, a tendência é baixar mesmo, né? Porque o próprio amamentação, o próprio peito, ele vai controlando isso. Sim. Então, essa é uma propriedade legal. E parabenizar a nossa colega lá, que menino com 2 anos, ou que está com 18, né? E que amamentou e foi importante para ela. Que bom. Próxima participação, a pessoa não se identificou, mas disse que precisa de uma orientação, porque o bebê está chegando aos 4 meses de vida. A amamentação é exclusiva, sim, ela preza isso, mas ela sente que o volume de leite está diminuindo. Ela queria saber o que é que pode fazer. Tem remédios, né, que podem estimular a produção do leite, e ela queria saber se tem medicações também que são contraindicadas e se tem efeitos colaterais. E ela usa aqui o domperidona. Pode ser usado para estimular a produção do leite? Antigamente se fazia a domperidona, hoje em dia a gente não faz mais. Existem outras substâncias que a gente pode usar, mas a gente sempre procura a orientação de um profissional. Então, nunca fazer porque teve uma amiga que usou, porque teve uma vizinha que usou. Se ela está notando uma diminuição do fluxo, se está tendo alguma dificuldade, a primeira orientação que a gente dá é procure um profissional de saúde, tá certo? Às vezes a mãe tem essa impressão que está tendo pouco leite, que não está sendo suficiente, mas qual é o principal amigo da mãe? Vai ser a curva de crescimento. Então, se ela está amamentando e a criança está crescendo bem, está ganhando peso, então pode ficar tranquila que o leite está sendo suficiente para o seu filho. Isso. Ótima explicação. E ela pergunta aqui também, né, essa mesma mamãe, baseado no que foi dito pela pediatra, um resquício de menstruação que surgiu 3 meses e 10 dias após o parto. Será que é isso que está diminuindo o fluxo do leite? Não. A volta da menstruação? Não. Geralmente, não, né? quando o aleitamento é exclusivo, diminui, tá certo? A menstruação, tá certo? Mas se a mãe fizer o uso de outros líquidos, pode aparecer. E o bloqueio da menstruação, ele não é 100%. Então, tanto é que o método anticoncepcional da lactação amenorreia, que é quando a mãe está dando a amamentação exclusiva, a gente diz que não é 100%. Então, a gente sempre orienta ela a procurar um profissional para associar um outro método anticoncepcional. Então, mesmo ela amamentando, ela ainda pode ter menstruação. É normal. A pergunta da sequência vem lá de Camaragibe. Ana Lúcia, o bebê está com 1 ano e 3 meses, ainda mama bastante, não aceita bem outros alimentos, só o leite materno. Aí ela fala que recentemente fez exame de sangue e acusou uma pequena anemia. É normal, uma vez que ele só mama, ter, né, a presença da anemia? É normal ou não? É porque assim, depois dos 6 meses, a introdução alimentar ela precisa acontecer porque o nível de ferro realmente baixa. Então, precisa, né, da alimentação complementar para isso. Agora, como ela tá falando que está com a dificuldade de introdução alimentar, então ela deve realmente procurar ou o pediatra ou o enfermeiro do posto, não sei onde ela acompanha, ou até o próprio nutricionista, para auxiliar nessa oferta dessas outras alimentações. Ela vai manter a amamentação, mas precisa ensinar. Então, assim, às vezes é porque a mãe que tem que oferecer alimento ao bebê. Então, o bebê vê a mãe um peito. Não é? Então, quando a mãe vai alimentar, às vezes o bebê tem dificuldade de aceitar. Então, é importante, de repente, entrar alguém da família para estar ajudando nessa oferta desse alimento.
a gente dá algumas dicas. Por exemplo, na alimentação que ela vai fazer para o bebê, ela colocar um pouco do leite de peito. Às vezes o bebê sente aquele sabor e aceita mais fácil, não é? Uma outra propriedade do leite materno que é o seguinte: a alimentação que o bebê vai receber, ele vai reconhecer o sabor pelo que a mãe comeu quando estava amamentando. Então, às vezes, a mulher quer ofertar um alimento que ele nunca sentiu. Por exemplo, ela não gosta de cenoura. Aí, na hora de introduzir, vai introduzir cenoura, porque é pedido que ela tenha todos os alimentos para o bebê. Então, ele não consegue aceitar bem aquela cenoura, porque ele nunca descobriu esse sabor na hora que a mãe amamentava. Então, às vezes, a dificuldade está por aí. Então, ela realmente precisa, como a Isabel falou, procurar um profissional, né, capacitado, ou um posto, ou pediatra, né, ou o nutricionista, para auxiliar ela nesse momento. Com toda certeza, um sabor que ele não precisa sentir é o sabor doce, né? O açúcar refinado, evite dar à sua criança. Isso, a gente não orienta o uso de açúcar, tá certo, até os 2 anos. Então, idealmente, só depois dos 2 anos que a criança deveria fazer o uso desse tipo de açúcar. E sempre, nunca em excesso, né? Então, sempre em menor quantidade, tá? Então, a gente procura não dar muito açúcar para a criança, porque se a gente acostumar ele com alimento doce, ele não vai querer aceitar as outras coisas, porque o gosto doce é mais palatável, é sempre mais fácil de aceitar. Então, evitar ao máximo a introdução desses alimentos adocicados na dieta da criança. A pergunta da sequência aqui é se a amamentação faz o cabelo cair. Sim ou não? É mito ou é verdade? Mais ou menos, bora lá. Então, durante a gravidez existe um aumento do ciclo capilar. Então, durante a gravidez o cabelo da mulher fica mais bonito. Quando o bebezinho nasce, realmente, no período do puerpério, durante a amamentação, há uma maior queda de cabelo. Isso daí é esperado já, é normal. Em relação a essa questão do cabelo, tem uma mamãe aqui já participando, foi bem mais rápida. Recebi aqui a pergunta, né, dessa mamãe, que eu não vou falar o nome, só é nossa produtora aqui, da nossa colaboradora já aqui na Rede Brasil. Ela queria saber se dessa questão do cabelo e da amamentação, tem alguma diferença quando é menino ou menina? Ah, tá. A textura do cabelo muda e se alimenta... se a amamentação é mais intensa quando é menino ou menina, vamos tentar explicar não, e ajudar assim, a mamãe a Priscila amamentação não muda conforme o gênero do bebê, tá certo? Agora, cada bebê é diferente. Tem bebezinho que é mais esfomeado, tem bebezinho que não é tão esfomeado, mas isso independe de ser menino ou menina. E a questão do cabelo também não tem nada a ver, se for menino ou menina. Eu pensava que ela ia perguntar se era para pintar, porque as mulheres também não querem pode fazer pintar. isso, né? Não, pode. Pode? O que a gente proíbe é que tenha coisas à base de formol. Mas se tiver amônia, não tem problema não. Elas podem amamentar. Isso eu acho que as tinturas mais comuns, isso, né? Pegando aí o gancho de Sandra, outra pergunta que a gente recebe muito é a questão se pode fazer escova definitiva também. E aí a mesma história, é a história do formol, tá certo? Se tiver formol, não pode. Mas a gente pede para falar também com o cabeleireiro, porque o que é que acontece? Às vezes no produto não tem dizendo lá formol, mas tem uma outra substância que em contato com o calor vira formol. Então qualquer uso do formol não pode ser feito durante a amamentação. Outra pergunta, a pessoa fala o seguinte: meu bebê tem 1 ano e 2 meses e a minha menstruação depois de 2 meses estava vindo normal, mas agora tem mais ou menos 2 meses que não vem. É possível ser gravidez? É porque a criança está amamentando aqui e tem uma mãe apreensiva. Será, doutora? Que vai vir um segundo filho para ela? A gente não confia inteiramente no método lactação amenorreia para promover a anticoncepção 100% efetiva, tá certo? Até porque nenhum método é 100% efetivo. Então, quando a mulher não quer engravidar, a gente sempre orienta a associação de 2 métodos. No caso da mulher grávida, pode ser a lactação amenorreia e o anticoncepcional próprio para a mulher que está amamentando, tá certo? Se ela estava menstruando e agora não está menstruando mais, tem realmente 2 possibilidades. Existe a própria irregularidade menstrual que pode acontecer quando a mulher está amamentando, mas também existe a possibilidade de gravidez. Então, eu oriento ela a procurar um profissional, fazer um teste, tá certo, para a gente ver aí. Mas pode ser as 2 coisas, pode ser só irregularidade mesmo. Temos 2 minutos. E uma última pergunta, para a gente responder de forma bem rápida. A mamãe, quando está amamentando e ela tem diabetes, passa por filho? Não, a diabetes não passa para o filho, tá certo? Principalmente a diabetes tipo 2, que é a diabetes mais comum nos adultos, tá certo? Então, não existe um risco aumentado. Pelo contrário, o bebezinho que mama tem um menor risco de desenvolver tanto diabetes tipo 1 como a diabetes tipo 2. Pela última vez eu pedi licença às convidadas, vamos conferir agora o resultado da enquete. Hoje a pergunta foi bem simples.
A pergunta da enquete foi se você conhece os benefícios do aleitamento materno. Das pessoas que participaram, 88% disseram que sim e 12% disseram que não. E que bom que muita gente conhece esses benefícios. Reta final agora para agradecer as convidadas. Foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Maria Isabel Lucena, pediatra e endocrinologista. Muito obrigado. Considerações finais agora, aquele último recado, fica à vontade. Isso, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e levantar mais uma vez a bandeira da amamentação. Nossas colegas, mães, não deixem de amamentar seu filho. É o principal ato de amor e você vai estar fornecendo, além de alimento, muito carinho, muito amor, que é imprescindível para o crescimento do seu filho. Muito obrigado, doutora. Também queria agradecer a Sandra Hipólito, ela que é gerente de enfermagem do Banco de Leite do IMIP. Considerações finais, Sandra, muito obrigado. Fique à vontade. Gostaria de agradecer também e faço as minhas palavras a de Isabel, não é? Que essas mulheres amamentem muito, peça orientação, peça ajuda nas dificuldades, que a gente está postos aqui para ajudar, tá? Doem muito leite, tá certo? Qualquer dificuldade, vocês podem ligar para o 21 22 47 19, é o Banco de Leite do IMIP, e a gente dá todas as informações relacionadas à doação, inclusive dificuldades. A gente, pelo telefone, a gente faz alguma ajuda e marca uma consulta se precisar. Reforçando o número? 21 22 47 19, de 7 a meio-dia e de 1 da tarde até as 5 da tarde. Muito obrigado, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, obrigado também pelo carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã para a gente encerrar a semana juntos aqui na tela da Rede Brasil. 9h30 da manhã é o nosso encontro e eu espero por você. Até lá!